muito grato pelo convite. E a ideia desse encontro de hoje, dessa live, é a gente falar um pouco sobre saúde mental, sobre meditação, sobre formas de meditação. Eu gostaria de hoje compartilhar com vocês algumas técnicas que tem como objetivo. A gente vai falar um pouco sobre meditação e sobre o que é meditação, né? Eu imagino que muitos de vocês já se perguntaram o que é meditação. Muitos de vocês talvez pratiquem meditação, né? Mas é interessante a gente trazer esse tema, né? Porque é um tema muito falado hoje em dia, né? Mas muita gente não conhece, não sabe muito bem. Fala, eu sou muito ansioso, eu sou muito estressado, meditação não é pra mim. Aí, geralmente a gente costuma dizer que meditação é para esse tipo de gente, assim como eu, que passa pelos nervosos, pelo estresse da vida, não é? Então a gente acaba encontrando nessas ferramentas que a gente vai abrir um pouco hoje aqui com vocês, desmistificação do tema. O meu nome é Manuel Pernavia, eu trabalho com terapias, com renascimento, com yoga, exatamente 15 anos. E para mim foi uma ferramenta. Eu falo yoga, na verdade, assim, um professor meu ele dizia, né? A gente costuma às vezes dizer meditação e yoga. A gente diferencia essas duas coisas, né? Mas na verdade, yoga é meditação, meditação é yoga. Então, já trazendo a palavrinha yoga aí também como um tema, como uma palavra aí bem utilizada e bem conhecida nos dias de hoje, né? Na verdade, a gente pode diferenciar, né, meditação entre duas principais formas, né? Uma seriam as técnicas de meditação, que a gente vai falar um pouco sobre as técnicas de meditação, e a palavra meditação com outro sentido, que seria o sentido do estado de meditação. Então, a técnica ela tem, por um lado, as ferramentas para levar a um estado, que seria o estado de meditação. Existem várias técnicas de meditação, muitas, eu diria milhares, milhões talvez, de técnicas de meditação. Mas o estado ele é um só. Eu diria, o estado ele seria como o objetivo, né, de todas essas técnicas de meditação. Ele é um só, por um lado, mas ele não se a gente coloca o estado meditativo como um objetivo, ele acaba se tornando um produto. E é um pouco do que a gente tem condicionado na nossa mente, né, racional, na nossa mente ocidental, por assim dizer. O produto, a gente sempre faz algo para ter um retorno, né? Eu trabalho para ter dinheiro no fim do mês, ou eu trabalho para poder pagar as contas, ou eu quero comprar um celular novo para poder fazer as lives, para poder, enfim, a gente sempre tem, a nossa mente tem esse condicionamento, né, de sempre querer algo com um objetivo. A meditação, a gente, idealmente, eu diria, né, a gente procura olhar de uma forma diferente, não como um produto, mas sim como um processo, né? O processo meditativo, ele passa por algumas etapas. Não é que eu me sento para fazer uma meditação e já me ilumino, né? Já estou iluminado, como alguns grandes mestres já puderam alcançar esse estado mais de profundidade, eu diria, né? Mas sim, a gente pratica, a gente medita justamente para poder perceber o nosso estado ao longo desse processo,
né? Então não meditamos, não utilizamos a técnica de meditação para chegar num fim. Porque se a gente coloca isso como uma diretriz, eu medito para poder ficar tranquilo, eu medito para poder me iluminar, vamos colocar aí, ou eu medito para poder estar em paz. E o que vai acontecer se a gente fizer isso? A gente vai se frustrar. Por quê? Porque a gente colocou a meditação como um produto, a gente transformou a meditação num produto. E não é, muitas vezes a gente senta para meditar ou faz alguma prática meditativa e a gente não fica, às vezes, tranquilo, às vezes a gente não fica em paz. Isso pode acontecer, né? Porque durante esse processo, né, a gente passa por lugares em que não são lugares muito confortáveis, talvez, né, dentro da gente mesmo, né? Mas o que sim a meditação ela propõe, a prática, né, da meditação, que aí a gente vai voltar a falar um pouco das técnicas, né? O que a prática propõe é justamente a gente poder se auto-observar. Então a meditação como uma ferramenta para a gente poder ver realmente quem somos, né? Esse ver realmente quem somos às vezes parece um pouco clichê, né? Mas na verdade, de fato é isso, porque então vamos colocar em outras palavras, né? Para ver onde estamos. Às vezes a gente nem sabe onde a gente está. Eu sei que hoje eu estou aqui num lugar físico, mas não nesse sentido do lugar físico, mas sim nesse sentido interno, né? De onde nós estamos. Então, quando a meditação se transforma em uma prática, em uma rotina, por assim dizer, quanto mais a gente tem familiarizado dentro de nós essa prática, mais a gente vai conseguir perceber dentro de nós essas questões internas para poder identificar, para poder reconhecer onde nós estamos, né? Eu gostaria de propor mais ou menos o seguinte, né? Continuar falando um pouco mais sobre as ferramentas e aí a gente em algum momento fazer uma prática. Porque às vezes a gente fica falando, meditação, mas se a gente não traz para a prática, não serve para nada, só serve para confundir mais ainda a nossa mente, que já é confusa, né? Então a gente tem que ancorar isso numa prática. Então a prática ela serve para isso, para poder ancorar, para poder trazer a gente para o momento presente. E aí eu vou propor uma prática em algum momento para a gente fazer. Agora, o que eu percebo, né, dentro do meu processo assim de vida, né, do que eu venho vivenciando, é que a grande dificuldade ela está na gente conseguir transformar, da gente conseguir assimilar essas técnicas de meditação e poder fazer com que elas façam parte do nosso dia a dia. Não adianta eu fazer, como eu já fiz algumas vezes, por exemplo, vou fazer um retiro de silêncio, ficar 10 dias em silêncio, comendo só comidinha que cabe na mão e tal. Aquilo gera dentro da gente um estado maravilhoso de tranquilidade. E aí termina os 10 dias de meditação, você sai, vai para sua casa, volta na rotina normal, e aí passa uma semana, você fala, nossa, mas cadê aquele estado gostoso que eu tava de meditação? Foi embora. Por quê? Porque a gente não dá continuidade. Eu vou fazer um curso de não sei o que, eu vou fazer retiro não sei aonde. Então, não estou dizendo que isso não é importante, óbvio que é importante, porque aos pouquinhos a gente vai aprendendo e assimilando ferramentas das várias escolas que existem ou daquilo que a gente se interessa para poder guiar o nosso processo. Mas não adianta nada eu ter um monte de ferramenta e deixá-las guardadinhas lá na oficina, sem usá-las. Então as ferramentas, para que elas sejam eficientes, elas têm que ser utilizadas. A gente tem que colocar elas em uso, né? Agora, cada um, aí entra também uma parte muito particular de cada um, né? Cada um se adequa a tipos específicos de ferramenta, né? A tipos específicos de técnica, por assim dizer. Não é todo mundo que
consegue ficar sentado horas e horas em meditação. Tem gente que precisa de uma outra forma, de uma outra técnica, de uma outra ferramenta para poder alcançar talvez o mesmo estado meditativo, mas através de um outro caminho. Não significa que existe um caminho único para chegar a esse estado, né? Existem vários caminhos para poder chegar nesse estado que a gente chama estado de meditação. Então é isso. Então também esse processo interno ele passa por um lugar de reconhecimento de qual é a nossa forma, né? De qual é a ferramenta adequada para a nossa caminhada, né? E não adianta nada eu ter essa ferramenta também e deixá-la de lado. Tem que vivenciar aquilo, né? Então aí é o grande desafio que eu coloquei para vocês. Qual é o grande desafio? A gente poder transformar a prática em uma rotina, né? Então nós temos muito... Rotina, eu mudaria esse nome, eu colocaria a palavra hábito. Então transformar a prática em um hábito, né? Nós temos muitos hábitos na vida, né? E muitos desses hábitos acabam se tornando vícios. Nós somos, o ser humano, a raça humana é viciada. Nós somos viciados. A gente precisa reconhecer que nós somos viciados. A gente ouve isso é duro, né? Fala, nossa, eu sou viciado, mas realmente nós somos viciados em tipos de hábitos que às vezes não levam a gente a um lugar interessante, a um lugar de realmente reconhecer esse onde estou, né? Ele simplesmente faz com que o automatismo continue se manifestando, porque o hábito está ali e a gente continua fazendo ele porque sempre fez, ou porque ele traz um prazer temporário ali e a gente continua fazendo aquele hábito e se torna viciado nesse hábito. O hábito, o vício, aliás, ele não é somente de algo que nós colocamos no sentido físico, para, por exemplo, um vício em comer doce, ou um vício em fumar um cigarro, por exemplo. O vício ele vai muito além disso, né? Que são esses hábitos enraizados, né? O vício ele pode ser num sentido emocional. Às vezes nós somos viciados em sentir emoções de uma qualidade específica que nos faz sentir bem, por exemplo, né? Ou em tipos de atitude, em tipos de ações que nos trazem um benefício temporário ou um prazer temporário, né? Então tudo que nós colocamos de fora, seja emocionalmente, seja através da mente, seja através de um próprio alimento, e aí em determinado momento a gente olha, uma vez conversando com uma amiga, ela fala, nossa Manu, depois que eu comecei a me aprofundar mesmo no yoga, eu percebi que começou a mudar a minha alimentação. É normal isso? E aí foi um pouco nesse sentido que a gente acabou conversando, né? Porque os hábitos, de forma geral, quando a gente começa a se aprofundar dentro do nosso processo, através da ferramenta que for, mas para alcançar esse estado meditativo, a gente começa a reconhecer que determinados tipos de hábitos não fazem mais sentido para a gente. Porque nos levam a um lugar que não é interessante nesse sentido da ascensão, por assim dizer, né? Ou do reconhecimento interno. Ele simplesmente está me trazendo um benefício temporário e depois não fica nada, né? Ele acaba sendo supérfluo, por assim dizer. Então, o hábito em si, quando a gente começa a observar quais são os nossos hábitos, o primeiro passo é esse, observar quais são os nossos hábitos. E aí a gente começa a perceber, opa, isso já não faz mais tanto sentido. Vamos começar a encontrar novos hábitos para poder talvez sermos pessoas melhores, vamos dizer assim, né? Então, acho que uma coisa legal que eu gostaria de trazer para vocês é uma técnica que para mim é muito especial, que é muito interessante, porque é uma técnica de preparação para a meditação, por assim dizer, né? Então é uma técnica que através da respiração, então vocês lembram que eu falei, né? A técnica e o estado,
né? Existe a técnica para levar a um estado, mas existe uma conexão entre a técnica e o estado. E a conexão ela se dá através de algum elemento. Podem ser vários elementos. Por exemplo, pode ser uma visualização, pode ser colocar a atenção em um sentido, por exemplo, no olfato, por exemplo, no que se escuta, né? Ou o que eu quero trazer para vocês como, né, esse link, essa conexão da técnica com o estado, a respiração. A respiração, eu venho já há algum tempo trabalhando em mim essa ferramenta, por assim dizer, né? Começando no yoga há 15 anos atrás e recentemente com o renascimento, que também é uma outra técnica, uma terapia, por assim dizer, que usa a respiração como uma ferramenta também. E essa forma específica de respiração, o que ela faz? Essa técnica que eu vou compartilhar com vocês. A gente chama essa técnica das 21 conectadas. São 21 respirações que nós fazemos de uma forma específica com a finalidade de preparar o nosso corpo, as emoções, a mente para um estado meditativo, né? Por quê? Porque é muito difícil a gente alcançar um estado meditativo quando nós estamos no dia a dia, né? A gente está cheio de compromissos e eu, no meu caso, tenho 2 filhas, uma companheira, a gente está de viagem, estamos já há quase 2 semanas de viagem, de mudança para um outro estado. E então, para eu conseguir perceber em mim um lugar de estar em paz, às vezes é difícil, porque tem o estresse da viagem, porque tem que dar banho nas filhas, tem que fazer comida, tem que deixar o carro em ordem, as malas e a cama que tem que montar. A gente viaja numa Kombi, tipo uma motorhome, então tem a nossa casinha, e, enfim, e pandemia, além de tudo, né? A gente não vai compartilha com muita gente, a gente fica mais entre nós. Então tudo isso faz com que, dentro de um contexto normal, a gente se afaste de nós mesmos, né? Porque tem tanta coisa para fazer, quando a gente vai ver, a gente está fazendo um monte de coisa e não está fazendo nada ao mesmo tempo, porque a gente fica encontrando coisas para fazer e onde nós estamos aí, né? Aquele estresse, aquela ansiedade que vai dominando a gente, né? Então tem que ter um momento de pausa para poder se conectar, para poder perceber, né? Para poder sentir. Então o momento de pausa ele é para isso, ele é para a gente poder sentir. A gente perdeu o costume, a gente perdeu o hábito de sentir, né? A gente não sente mais praticamente, né? Porque a gente não para, porque a gente está sempre fazendo coisas. Então o que nós precisamos fazer? Parar, sentir, respirar, e aí é onde entra a respiração. Bom, então vamos lá, as 21 conectadas. Alguém já ouviu falar das 21 conectadas aí? Ou do renascimento? Manda aí uma... Se vocês quiserem fazer pergunta também, ó, pode ficar à vontade, viu? Se de repente vem algum tema aí para perguntar, a gente pode explorar um pouquinho nessa conversa também. Fiquem à vontade, tá bom? Bom, já vamos chegar na técnica, tá? Deixa eu só dar uma olhada no horário aqui. Bom, é 8h24, acho que já tá um momento legal pra gente fazer aí essa técnica. Vocês topam? Vamos nessa? Bom, deu um coraçãozinho aí, então acho que vocês topam, né? Bom, como que funciona? Muitos coraçõezinhos. Como que funciona as 21 conectadas?
Bom, primeiro, é uma respiração torácica. Eu gosto de falar, mais do que torácica, eu gosto de falar que é uma respiração com o coração. A gente respira com o coração. Então, nessas 21 vezes que a gente vai respirar, a gente vai fazer 21 ciclos. Cada respiração vai ser um ciclo, onde a inspiração é uma parte desse ciclo e a exalação é a outra parte. Então imagina que são duas partes, né? Como vocês já viram o yin yang, aquela imagem do yin yang, aquele círculo, tem o preto e o branco. Então é como essa imagem, mais ou menos, a complementariedade, né? Então a inspiração complementa a exalação. A exalação complementa a inspiração. Então nessa técnica que a gente vai fazer, não existe pausa entre a inspiração e a exalação. Então, por exemplo, eu não faço assim, ó. Eu não seguro o ar, eu não faço retenção. Nem depois da inspiração, nem depois da exalação. A gente faz uma respiração circular e conectada. A gente chama de respiração circular e conectada. A inspiração, ela vem conectada da exalação, que vem conectada da inspiração, que vem conectada da exalação e assim segue. Né? Inspiração conectada com a exalação. A inspiração, durante a inspiração, a gente vai tomar o ar com vontade. Realmente com intensidade, com vontade. Intensidade não significa esforço desnecessário, mas significa vontade. A gente vai tomar o ar com vontade, vai trazer aqui no coração, como se o coração estivesse respirando. Aqui no peito, aqui no coração. E a exalação, essa segunda parte do processo, é o momento da entrega, é o momento do soltar, é o momento do não fazer. Então essa complementariedade ela passa pelo fazer, que é uma parte, e pelo não fazer, que é outra parte. São duas partes que se conectam. Fazer e não fazer. A inspiração, ela é o fazer. A exalação é o não fazer. Por enquanto está claro para vocês até aí? Então, fazer e não fazer. A respiração ela é conectada e circular, né? Então, a grande dificuldade dessa simples técnica é uma técnica que fala, nossa, eu inspiro e expiro o dia todo, né? Mas o que acontece é que às vezes nós não achamos que estamos respirando, mas não estamos respirando. É engraçado isso, né? A respiração ela não está fluindo. Então essa técnica de respiração ela faz com que, através desse encaixe entre a inspiração e a exalação, o yin yang, por assim dizer, a gente vai encontrar um lugar onde isso vai se encaixar perfeitamente e a gente vai poder assimilar dentro de nós muita energia vital que está disponível em todo lugar, em todo espaço. Essa energia que já está disponível, através dessa respiração circular e conectada, a gente vai poder assimilar. Porque a gente está fazendo a nossa parte na inspiração e está fazendo a nossa parte também em não fazer, por assim dizer, na exalação. Então esse encaixe, essa conexão, ela acontece e o nosso corpo se abre, não o corpo físico somente, mas em todos os sentidos. A gente abre, por isso que a respiração é com o coração. Ele abre e a gente pode receber essa energia vital e a gente pode assimilar isso no nosso corpo. O corpo enche de energia, realmente, vocês vão experimentar isso. E aí isso vai criar um estado meditativo. E depois dessas respirações, a gente vai fazer isso algumas vezes. A gente vai fazer primeiro as 21 vezes. Vamos parar para sentir um pouquinho. E aí talvez a gente faça mais uma vez. Mais uma vez eu acredito que seja suficiente. Então é isso, gente. Vamos nessa? Então eu vou fazer para vocês algumas vezes. Então por que são 21 respirações? Porque são 4 grupos de 5.
5, 5, 5 e 5 e uma no final. Então, 4 grupos de 5, 5 vezes 4, 20. Mais uma no final, 21. Então, cada grupo de 5 tem 4 respirações de uma forma e a quinta é de uma outra forma, mais ampla. Todas elas vão fazer esse ciclo, mas as 4 primeiras é de uma forma, a quinta é de outra forma. Então, as 5 primeiras assim, as outras 5 também, as outras 5, as outras 5, 20, mais uma no final, que seria a 21, que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Cada um escolhe. Então eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma vez, sozinho, aqui, e depois a gente faz junto, para vocês verem primeiro, tá bem? Então aqui no peito a respiração, tá? Então eu fiz 21 respirações. Essas são as 21 conectadas. Então agora eu vou sugerir para a gente fazer junto. Então lembrando, respiração ela é no coração. A gente abre bem a boca para tomar o ar. Vocês escutam até o barulho que faz para tomar o ar, né? E aí eu solto. Depois de fazer a minha parte na inspiração, eu simplesmente entrego e esvazio. E ela se conecta, não tem pausa. Então inspira e na sequência já expira. Vamos nessa? Vamos fazer as 21 conectadas. Então muito bem. Eu vou sugerir antes para vocês encontrarem uma postura confortável. Seja sentado, deitado, deitada, em pé. Em pé talvez não, eu sugeriria sentado ou deitado talvez. Ou até numa parede, encostada, pode ser também. Então aí nessa postura confortável, vamos juntos. Feche um pouquinho os olhos. Observe um pouco da sensação no corpo. A sensação de contato do corpo com o chão, ou talvez com a cadeira, onde você estiver encostado ou encostada. Sinta um pouco esse contato, observe esse contato. O contato do corpo com a roupa. E talvez até o contato da pele com o ar. Observe por um instante esse contato. E talvez você possa sentir o contato do ar passando pelas narinas. Por enquanto ainda estamos respirando com o nariz. Reconheça esse contato do ar com as narinas. E a partir de agora a gente vai respirar com a boca. Ainda sem fazer a forma como que eu sugeri. Por enquanto só sentindo lentamente o ar entrando e saindo pela boca. Ainda de uma forma lenta. Aproveite e já traga a sensação um pouco mais lá no peito, lá no alto, no coração. Então agora sim, a gente se prepara para fazer as 21 conectadas. Eu vou contando junto com vocês. Prepare-se.
Expire, tire todo o ar. Comece. Dez. 15. 20. A última como você quiser. Feche os olhos. Observe os efeitos, talvez um formigamento no corpo, uma sensação de dormência. Seja qual for a sensação, observe. Acolha essa sensação e talvez você já possa sentir, através dessa técnica, uma simples técnica, as 21 conectadas, algo diferente. Algo interno que modificou. Nem que seja por um pequeno instante. Reconheça, acolha. Observe, sinta. Inspire profundo. Exalando, lentamente vá abrindo os olhos. Muito bem. O que vocês acharam das 21 conectadas? As 21 conectadas é uma ferramenta extraída, por assim dizer, dessa escola do Renascimento, que é uma ferramenta que eu utilizo no meu processo pessoal de autocuidado, de autoconsciência, autotomada de consciência, por assim dizer, o Renascimento. E as 21 conectadas é uma respiração que nós fazemos, que é dentro dessa escola, é isso que eu falei para vocês, ela tem esse objetivo de trazer um estado de presença. Apesar de que a respiração que nós utilizamos no Renascimento, a gente fica por 50 minutos, 1 hora, respirando dessa forma, né? E isso leva a gente para um estado, como a gente chama, estado não ordinário de consciência. E que aí a gente consegue ver aquilo que a gente comentou, né? Onde nós estamos. Então, quando a gente faz essa respiração, e eu não sugiro para vocês, aliás, eu sugiro para vocês fazer sempre acompanhado de alguém que possa facilitar, né? Não vai sair fazendo, respirar assim 1 hora desse jeito sozinho. Então, é importante, muito importante isso. Sempre através de um facilitador que possa orientar como utilizar essa técnica, né? E esse estado não ordinário de consciência, ele faz com que o corpo manifeste o que já é, né? Que às vezes a gente está tão desconectado do corpo que chega no momento que o corpo explode, né? Sai alguma doença, alguma coisa que acontece porque a gente não olhou para aquilo, não deu espaço para o corpo se ajustar a tudo que está acontecendo, né, no nosso dia a dia, e aí o corpo não aguenta. Então, a respiração ela faz justamente isso, ela faz com que o corpo manifeste o que já está, né? Às vezes os traumas, às vezes coisas que vêm lá da infância, né? E lá de quando a gente foi pré-concebido, imaginem só, como estava a nossa mãe, por exemplo, quando estávamos na barriga dela, e a gente foi absorvendo tudo isso. E isso às vezes passa toda a vida, a gente continua agindo através de padrões
que foram absorvidos, que foram materializados nesse momento, lá na infância. E a gente às vezes nem se dá conta disso. Aquelas coisinhas, aqueles automatismos que vão se repetindo, repetindo, repetindo. Então chega um momento que a gente tem que falar, chega. Eu não quero mais viver no automático, eu quero viver consciente. Então essa ferramenta que eu compartilhei com vocês, ela me ajuda muito nesse processo. E com todas as outras que eu utilizo, como o yoga, por exemplo, elas me ajudam nesse processo de auto-reconhecimento de onde eu estou. E às vezes reconhecer que eu estou estressado, que eu estou sentindo raiva, que eu estou triste. Não é só alegria, não é só o tempo todo, legal, eu faço yoga, meditação, estou sempre bem. Mentira, não existe isso. Então a gente precisa reconhecer, como a gente fala, as nossas sombras. Que às vezes está dura a coisa, às vezes está difícil. E faz parte, a gente precisa reconhecer isso, a gente precisa parar, olhar e falar, tá, esse também sou eu não sou só a luz. É como aquela imagem que eu sugeri, né? O yin yang, o complemento. Eu não sou só isso, mas também não sou só isso, eu sou os dois, né? A integração desses dois, né? Então, bom, gente, eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Gostei muito de fazer essa live. Por mim, eu poderia ficar aqui falando mais a noite inteira, adoro. Ainda mais desses temas que fazem parte do meu dia a dia, que na verdade é o que eu vivencio, né, no meu dia a dia. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas técnicas, sobre o renascimento, sobre o yoga, sobre respiração, vocês podem entrar em contato comigo no Facebook, Manuel Pernavia. Tem uma página, não tem mais página pessoal no Instagram, por enquanto. Tem a página de um outro projeto nosso, Taikuma. E em breve a gente está criando uma página do nosso núcleo, que eu e minha companheira estamos gestando, Núcleo Renascer. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Gostaria de agradecer o convite do meu amigo Matheus, da MT29 Marketing, que me fez esse convite para participar desse encontro. E é isso. Muito grato pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês. E lembrem-se que vocês podem contar comigo para entrar em contato, tirar dúvidas. Um abraço para vocês, tenham uma boa noite, beijo no coração e lembre-se das 21 conectadas. Quando der aquele story que o negócio não estiver rolando mais, não aguento mais, para um pouquinho, senta num cantinho